Fala, galera! Vamos lá? Tá na hora, né? Rafa Anthony aqui com vocês. Deixa eu só ver o chat que eu não tô conseguindo ver aqui. Tava procurando enquanto a gente começava. Mercado abrindo agora 9 horas, tá? Mas acho que muito mais importante do que tradar, né? É vocês aprenderem. Ontem a gente teve super aula com o Zé Mograbi, que toda quarta-feira tem aula com ele. Deixa eu só abrir o chat aqui para mim. Estamos ao vivo aqui. Um minuto. É legal o Rafa poder ver também o chat, talvez. Você passou. Você tem aí, né, Rafa, o link do chat, né? Acho que sim. Tá me ouvindo, Rafa? Tô te ouvindo. Tem o link do chat? Talvez você tenha o link do chat. Tá? Beleza. Tem sim. Beleza. Então, dá um bom dia para a Mary Cris, Josemir, Thais, Felipe César, Renato Souza, Henrique Leite. Quem mais tá aparecendo aqui? A galera tá vindo aos poucos, né? Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Fala, Nilzo, eu já fiz aqui as honras da casa no Morning Call lá no YouTube aberto, mas mais uma vez eu digo que esse cara é um cara que traz um conhecimento bem complementar ao meu, é uma forma bem diferente de olhar o mercado, é uma forma que você olha o mercado profundamente, tá? E você não toma a sua decisão só baseada no reflexo do mercado, ou seja, bateu aqui, então a minha ação vai ser essa, uma consequência. Não, você entende o motivo de por que ele pode bater aqui, para onde que ele pode ir depois. Então você ter essa previsibilidade, com certeza ajuda muito o seu trade. Isso me ajudou muito, isso eu olho todos os dias. O Gerson está aqui majoritariamente com vocês, ele fala muito disso aqui também, tá? Dessa forma que o Rafa opera. Provavelmente o Gerson vai estar aqui, ou se ele não está ainda, ele vai estar aqui também vendo essa aula, porque o Gerson é um grande fã do operacional do Rafa, tá? E, cara, só posso dizer, fiquem com ele, porque o cara é sensacional. E depois, pessoal, por favor, deem um feedback tanto aqui quanto nos nossos canais de Telegram. O que vocês acharam? Porque vai valer muito a pena essa aula de hoje. Rafa, bem-vindo. A casa é sua. Pessoal, eu não vou ficar aqui, vou para a mentoria agora, tá? Aqui quinta-feira de mentoria. Bem-vindo. A casa é sua. Aproveitem que esse cara aqui é ouro que ele vai entregar para vocês. Valeu, Rafa. Tamo junto, cara. Obrigado. Oportunidade. Eu que agradeço demais. Né? É um prazer estar aqui com vocês e vamos trabalhar um pouquinho nesse mercado, aproveitar a oportunidade para a gente agregar valor e um pouquinho de conhecimento diferente, né, daquilo que talvez vocês já estão acostumados. E vocês vão agregando isso também no mindset, no operacional. Isso é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. É um desenvolvimento para uma vida, né, Coen? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Falou disso. A gente não para nunca. Bom, já vou compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente já começar a falar sobre o mercado. Eu gosto muito dessa relação, né, de abertura. Então, nesse primeiro momento, eu falei lá, né, lá no canal do Coen, que a perspectiva de abertura era aqui, ó, próximo do 30, do 33, e o mercado abriu para baixo. Então, ele não conseguiu ter essa força, e a gente depende, ó, de quem? Do índice para ajudar o mercado a fazer essa movimentação para cima ou não. Normalmente, nós temos uma ligação mais direta com o MXN. Então, a minha especialidade é o dólar. Como o Coen falou, nós procuramos uma leitura, uma situação mais fácil para trazer para o nosso dia a dia e transformar o mercado aqui em um ambiente prazeroso. Né? No primeiro momento, eu sentia muito estresse aqui, o compra e vende, vende e compra. Isso me dificultava demais como desenvolver. E depois que eu passei a entender que o mercado ele segue padrões de movimentação e ele não trabalha sozinho, isso facilitou o meu desenvolvimento de mindset e automaticamente, com o tempo, ele foi melhorando também meu desenvolvimento financeiro. Então, quando eu falo, né, que é um desenvolvimento para a vida inteira, porque todos os dias eu vejo algo diferente e aprendo algo novo para colocar aqui dentro desse desenvolvimento operacional. Então, nós já sabíamos que, no primeiro momento, o dólar poderia abrir para cima e eu achei que ele poderia fazer, inclusive, uma movimentação maior. Ele não consegue ter essa força, mas eu já sei que aqui, ó, nessa região do 14,5 e do 13, ele tem a inversão do sinal. Então, essa região, em um primeiro momento,
se mostra um potencial suporte, tendo em vista que, se ele não tem força para ficar negativo, ele vai tentar trabalhar essa região, mas ele ainda vai ter dificuldade de desenvolver. Aliado com essa leitura de cenário micro, macro, né, e padrão de movimentação do mercado, eu tenho também a leitura de fluxo. Então, o que eu espero? Que essa região que é um potencial suporte possa entrar características diferenciadas que eu consiga entender, né, que pode ser uma potencial absorção, uma potencial acumulação do mercado, para ele realmente ter essa dificuldade prática de continuar a sua movimentação. Então, eu vou olhar se nessa região do 14, se nessa região do 13, tem algum grande participante querendo comprar. Se tem algum grande participante querendo comprar, o que vai acontecer na prática? A venda vai ter dificuldade de continuar a sua movimentação. Então, por essa ferramenta aqui, o que eu consigo enxergar no primeiro momento? Tem um grande participante querendo vender, mas ele não está agredindo ao mercado vendendo de qualquer maneira. Ele coloca uma ordem de venda lá no 19 e ele vem descendo essa ordem de venda até o 15, tá? Então, quem que é esse participante que coloca a sua ordem de venda aqui no 15, tá? E aí, quem que é o outro participante que coloca agora aqui, ó, uma ordem de compra também grande aqui no 14, dificultando exatamente esse mercado de cair. Então, repare que eu já tenho um suporte pré-definido com uma linha marcada e, na prática, eu consigo ver que entra participante absorvendo essa região, não deixando mesmo o mercado cair. Então, eu estou alinhando a leitura de fluxo à leitura gráfica. Então, o mercado chegou numa região, entrou um participante aqui chamado Morgan Stanley. Esse participante começa a comprar nessa região e não deixa o mercado fazer a sua movimentação para baixo, né? Então, em cima dessa leitura básica, que é gráfica, que é estrutural, eu também alinho a questão da leitura de fluxo, e essa leitura acaba servindo como gatilho operacional. Então, eu já tenho as regiões de potencial parada do mercado antes dele parar, né? Então, o Cohen falou um pouco de previsão, eu gosto de chamar de antecipação. Tá? Então, num primeiro momento, ó, eu achei que o mercado poderia trabalhar aqui em cima, mas como ele não trabalha e vem fazendo a movimentação para baixo, essa outra região vira um potencial suporte, porque é justamente, como eu expliquei um pouquinho mais cedo para vocês, que é onde ele inverte o sinal e fica negativo. Anthony, como é que você sabe que o mercado vai inverter o sinal ali? É simples, é o fechamento anterior. Tá? Então, a gente vai ver na grade de cotações, qualquer informação que o ativo que a gente está operando fechou positivo ou negativo, com base onde, gente? Com base no seu fechamento anterior. Então, em cima dessa relação, né, eu sei que abaixo desse 13, a gente vai ter o dólar negativo. Então, o Cohen, lá na pré-abertura, né, lá naquela contextualização do que o mercado poderia fazer nesse primeiro momento, ele trouxe que lá fora a gente tinha a Petrobras, a gente tinha o mercado como um todo trabalhando num cenário positivo. Então, a gente sabe que se aqui o índice está positivo, a gente pode ter o dólar o quê? Negativo. Então, ele está tentando fazer essa movimentação e talvez nós ficamos isolados do mundo. Se ele tiver realmente essa força para romper essa região do fechamento anterior, eu já tenho a próxima região de potencial parada, que é o 5,20, que são os 200 e o bola aqui embaixo. Então, vocês podem ver que eu já tenho toda uma antecipação de onde esse mercado pode movimentar, e isso facilita demais o meu desenvolvimento operacional. Eu não disse um pouquinho antes que eu ficava ansioso e clicava de tudo quanto é jeito quando eu comecei a desenvolver a leitura de fluxo aqui lá em 2014? Agora, eu não tenho mais isso. Eu já sei aonde o mercado pode parar em potencial e eu não preciso ficar fritando quem está comprando e quem está vendendo e nem operar em cima desses participantes. Por quê? Porque eu estou sempre buscando um contexto e, com isso, ampliar a minha negociação.
né? Quem me acompanha aqui por mais tempo sabe que eu tenho uma premissa operacional de tentar pegar uma movimentação maior para o financeiro lá no final do mês valer a pena. Então, às vezes, a gente vai ver a pessoa falar assim, olha, eu faço 5 mil reais por dia, eu faço 50 mil reais por mês. Só que ela não fala para a gente como ela trabalha essa estruturação, essa estrutura desse desenvolvimento financeiro. E, por vezes, lá no final do mês, ela trabalha tanto contrato, ela opera tanto, que o custo operacional acaba ficando gigantesco e o financeiro que sobra para ela, depois que se paga o imposto de renda, é pequenininho. Então, eu fiz uma aula sobre isso lá no nosso canal do YouTube, como Meu Planejamento 2023. Depois vocês procurem lá, marketprofilebrasil.com.br, o site Market Profile Brasil aqui no YouTube. Então, eu consigo mensurar o quanto eu vou ganhar no final do mês pelo tanto que eu operei. E essa é a minha grande busca e meu objetivo atualmente. Eu tento estruturar uma operação que eu consigo delongar ela ao máximo para fazer com que o meu custo operacional seja reduzido e o meu risco também. Então, eu vou ganhar dinheiro não na movimentação de curto prazo, no scalp, mas à medida que o mercado vai movimentando. Então, dentro dessa leitura, eu já tenho aqui referências, caso eu compre nessa região, eu tenho literalmente um stop curto, abaixo da inversão do sinal, e eu tenho um alvo aonde, gente? Lá na região do 34, 35, que é a expectativa de abertura. Então, nesse primeiro momento, ó, repare, aqui seria, vou até fazer de amarelo, o potencial ponto de compra. Olha o tamanho do potencial alvo, olha o tamanhozinho do potencial stop. Então, o stop, o que seria nessa leitura? Se esse mercado realmente inverte o sinal, ele vai ter uma perspectiva ou prerrogativa de caminhar mais no cenário negativo. Logo, não tem por que eu ainda continuar comprado aqui em cima, né? Eu só vou passar a comprar onde? Numa potencial compra aqui embaixo. Então, o cenário inverso também cabe? Cabe. Então, por exemplo, se eu fizer uma venda aqui nesse potencial rompimento de fundo, eu tenho um alvo até no 200, só que aqui o stop fica um pouquinho maior. Por quê? Porque ele não pode quebrar o padrão baixista. Então, o stop ficaria um pouquinho acima do 19,5. Então, a relação risco-retorno, para mim, nesse primeiro momento, ela é mais positiva na compra do que na venda. Tá? Então, na minha cabeça, na minha leitura, essa estrutura aqui é uma estrutura forte e eu consigo, dentro de uma operação de 4, 5, 6, 7 pontos, estruturar o mercado de maneira que talvez eu consiga comprar aqui, eu faço uma parcial de 5 pontos e jogo esse médio da compra para trás. Então, no primeiro momento, isso vai ser um pouquinho mais complicado de entendermos, né, porque nós trabalhamos com uma mão menor. Depois, à medida que vocês vão acumulando financeiro, criando patrimônio dentro desse mercado, vocês vão perceber que vocês conseguem manipular, né, e muitos de vocês já fazem isso, né, trabalham o mercado de maneira mais ampla, vocês conseguem manipular a sua operação, o seu ponto de entrada, o seu net, tá? O seu break-even. Então, fica muito fácil estruturar a movimentação do mercado dentro da nossa realidade. Então, nós não controlamos o mercado, mas controlamos, sim, as nossas operações. Tá? Então, já estou passando algumas características de como eu trabalho para ficar essa leitura mais fácil. E eu quero abrir com vocês para vocês perguntarem mesmo e a gente fazer esse movimento de interação, independente do que vocês sintam de conforto de leitura, tanto com relação ao ferramental, quanto com relação à parte prática. Então, vocês podem ficar bem sem vergonhas mesmo para perguntar, que a gente vai contextualizando aqui. Eu estou de olho aqui no chat e a gente vai fazendo essa interação, tá? O Renato colocou para a gente, ó, nessa região tem um suporte do dia, o 27, suporte forte. Então, o que acontece? Como o mercado está trabalhando abaixo dessa região, ela acaba sendo uma resistência, né? Então, dentro dessa leitura, reparem que o mercado ontem ele veio fazendo topos mais baixos,
até conseguir fechar aqui. Qual que é a minha referência de curto prazo, de dificuldade do mercado romper? É essa linha aqui, ó. É essa região que o mercado me mostra. Então, aqui eu vejo um topo, aqui eu vejo um topo, aqui eu vejo um topo, e aqui eu vejo a média do dia anterior, dos grandes participantes. Então, logo, se o mercado faz uma movimentação para cima, essa a partir do 31, 32, até aqui o 37, é a região de potencial enfraquecimento do mercado direcional, caso ele tenha força, né, para fazer essa movimentação. Ainda ele está indeciso, né? Os participantes estão trabalhando aí tanto na compra quanto na venda, sem decidir o que fazer. A gente precisa de uma necessidade pontual, que por vezes está fora da tela. Então, muitas das pessoas vão ensinar para a gente que o mercado de câmbio está todo mundo trabalhando no day trade, e na prática não é bem assim. Existe todos esses participantes que nós estamos vendo aqui, potencialmente estão negociando também fora da tela, lá no mercado à vista. Então, existem vários contratos, várias maneiras desses participantes trabalhar no dia a dia. E, na maioria das vezes, eles já estão ganhando dinheiro fora da tela. Então, por exemplo, eles fazem um contrato de NDF, que é uma garantia cambial para daqui a 3, 4, 5, 6 meses, e a corretora, o institucional, já está cobrando um spread, porque ele está colocando esses juros em cima dessa negociação com aquele participante. Então, o exportador vai procurar a XP, vai procurar um participante em especial, né, que ele se sinta mais confortável de trabalhar, e fala, olha, eu preciso do câmbio travado a 5,20 daqui a 4 meses. Então, o que a corretora vai fazer? Eu te entrego o câmbio a 5,20 daqui a 4 meses, você vai pagar X. E a corretora já está ganhando esse spread. Então, ela só vem o quê? No mercado futuro para se travar e vai carregar essa operação por mais 3, 4 meses. Entenderam? Então, eles não precisam trabalhar o day trade, eles já estão ganhando dinheiro fora da tela. E esse tipo de negócio nós não conseguimos mensurar. Nós não sabemos o que eles estão ou como eles estão negociando. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e, por vezes, essa necessidade pontual de se travar, ela vai entrar em algum momento e vai trazer essa movimentação do mercado. Então, prática operacional nesse primeiro momento, o que eu trouxe para vocês? Que nós tínhamos o quê? Uma região onde o mercado precisava inverter o fluxo e a gente precisava do índice trabalhar no cenário positivo para ele ter força para ficar negativo, não é isso? Porque a gente falou que a movimentação ela é inversamente proporcional. Se o índice negativa, o dólar confirma sua movimentação para que lado, gente? Para cima. Então, vocês lembram da estrutura operacional? Ó, a compra nessa região aqui, né? O stop trabalhando aqui embaixo do fechamento anterior e o alvo lá em cima, lá próximo do 33, do 34, né? Então, ó, a operação estaria dando certo. O risco-retorno, interessante. Tá? Então, é muito tranquilo de se trabalhar esse mercado de dólar e muitas das pessoas têm dificuldade de entender essa premissa de movimentação. É óbvio que a gente não vai absorver isso do dia para a noite, vocês não vão entender isso de uma hora para outra, demanda um tempo, demanda uma absorção de conhecimento maior, porque tem uma contextualização externa, demanda esse entendimento de como o mercado de câmbio realmente funciona de maneira estrutural, mas ele é muito simples. Então, no primeiro momento, ó, ele testa a máxima, né, ó, ele bateu lá no 25, trabalhou 40 contratos, não teve força ainda para ganhar a máxima, mas ele pode fazer essa movimentação ainda para cima, só que a gente depende de quem ajudando. Gente, o índice. Como o índice está indeciso, ele enfraquece o mercado de dólar de novo e ele volta para o meio do caminho. E a gente vai alinhando a expectativa, a realidade. A expectativa, a realidade. Grande Mestre Natal, ponto do profile e fechamento de D-1. Meu Deus, muito fácil. Eu gosto muito. É hora da gente botar a grana no bolso, né? Então, ó, daqui até aqui, 10 pontos. Normalmente eu trabalho uma movimentação de 5 pontos para a gente transformar essa expectativa em dinheiro. Lembrando sempre, num primeiro momento, pode parecer seguro, confortável, a gente fazer operações muito pequenas. Mas,
quanto mais a gente potencializa as nossas operações, mais dinheiro a gente vai ganhando líquido no final do mês, tá? Então é importante a gente entender essa perspectiva. Então, parabéns, grande Ricardo! Parcial na mão. O pessoal já está ganhando dinheiro aqui enquanto a gente está conversando um pouquinho, né? Explicando um pouquinho essa movimentação. Tem cenários e situações no mercado que eu me abstenho. Aí eu não faço nada. Por quê? Porque ele é um cenário aonde eu tenho um pouco mais de dificuldade de desenvolver o operacional. Então, por exemplo, cheguei aqui agora. Anthony, dá a compra aqui? Então, olha só. Se eu fizer a compra nessa região do 21, o meu alvo, tá, é aqui em cima, no 33. Deixa eu mudar aqui um pouquinho só para facilitar para vocês. Então, se eu faço a compra aqui, nessa região do 21, 22, e o meu alvo é aqui no 33, 34, o alvo é interessante? É interessante. Só que olha o que aconteceu com o meu stop. O meu stop ficou lá embaixo. Mas, Anthony, você pode subir o stop para cá? Eu posso. Só que a chance desse mercado voltar aqui no 14 é grande. Dele perder o 14 diminui um pouco. Então, o que pode acontecer na prática aqui, gente? Na prática operacional. Aquele risco-retorno que era extremamente plausível e facilitado, ele começa a dificultar um pouco. Porque agora eu tenho potencialmente um stop estrutural, tá? Quase do mesmo tamanho do gain. Então, eu tenho stop estrutural pequeno e um gain relativamente do mesmo tamanho. Não é pequeno, é grande, tá, gente? Aqui dá 10 pontos. E aqui também dá 12. Então, o que acontece na prática? Eu não consigo fazer essa operação porque esse stop aqui está grande demais para mim. Tá? Então, essa é uma operação que, por mais que nós tenhamos ainda a expectativa de movimentação, o stop fica grande para mim. Mas, Anthony, você não falou que o stop pode ser um pouco mais acima? Então, se a gente coloca esse stop um pouco mais acima, tá? O risco-retorno fica positivo? Fica, mas a chance de ser violinado aumenta. Então, aqui, por exemplo, eu faria essa operação com 10, com 15, com 20 contratos, porque o meu potencial de ganho é grande. Aqui, aonde nós estamos agora, tá? Eu já faria essa operação com uma mão menor. Eu faria essa operação com 3, com 4 contratos apenas. Por quê? Porque o meu risco aqui aumenta. Então, é o mesmo potencial operacional, mas por eu estar operando num local diferente, eu tenho que diminuir o quê? O meu risco de stop. Eu tenho que diminuir o quê? Caso eu venha tomar um stop, o meu financeiro comprometido seja menor. Então, a gente vai ver 2 pesos e 2 medidas, mesmo se a gente tem uma perspectiva financeira igual. Tá? Então, quanto mais confortável esse mercado me deixa, mais eu quero ganhar dinheiro e maior pode ser a minha exposição. Ele está chegando numa região que é o ajuste. Muita gente gosta de trabalhar contra essas regiões. Eu não, particularmente, não acredito. Né? Eu sei o que o ajuste é, eu sei o que representa para o mercado, mas eu não acredito em grandes movimentações a partir do ajuste. Para quem faz scalp, é uma beleza, mas para quem não faz, pode dar muito errado. Tá? Então, muito cuidado, as salas todas estão operando o ajuste. Ó, repara que a gente está vendo aqui número grande, tá, de vendedores aqui nos mini contratos, mas por vezes esse mercado rompe essas regiões e traz um desconforto muito grande quando a gente opera em cima dessa questão do ajuste. Por quê? Porque o institucional, gente, ele está trabalhando, vou mostrar para vocês aqui, ó, dentro dessa região valorosa. Quando a gente tem um conhecimento do profile, nós conseguimos entender aonde o institucional montou sua posição. E aí ele não vai reajustar a sua montagem de posição em cima dos ajustes, tá? Ele vai reajustar a sua montagem de posição quando o mercado volta no que é valoroso para ele, aonde ele se expôs bastante e aonde está o médio dele. Então, nesse primeiro momento, eu não gosto muito dessa característica de trabalho em cima do ajuste, por isso, eu não consigo ver uma demanda prática operacional do institucional para defender ou remontar sua posição lá no ajuste. E aí, ó, entram participantes querendo comprar de maneira passiva e vai tentando empurrar
querendo ou não querendo, esse mercado para cima. Quando eu falo tentando empurrar, gente, não é que esse participante vai manipular o mercado, mas ele tem essa urgência de negociar. Então, ele coloca o lote grande, os caras batem em cima dele e ele vai movimentando esse mercado. Lembrando que nós temos, pela leitura do fluxo, um participante trabalhando aqui e um participante trabalhando aqui. Quem são esses participantes? São o Bradesco, ó, com 50 contratos. Um lá no 32 e meio. Aqui, ó. Um lá no 32,5. Não é esse Bradesco de cima, é o de baixo, tá? Um lá no 32,5, né? E o outro lá no 23. O que é importante a gente entender desse participante? Esse participante aqui, ó, ele não quer negociar. Repare que o preço, ó, está fazendo uma movimentação e o participante, através das ferramentas de leitura de fluxo, está fazendo a mesma movimentação. Então, se esse mercado cai, ele desce. Se o mercado sobe, ele também sobe as ordens. Então, em teoria, esquecemos esses participantes aqui, porque eles não têm perspectiva operacional que vai ajudar na nossa leitura prática. Tá? Então, a leitura do fluxo também serve e ajuda nesse entendimento. Então, olha lá, gente, que legal, ó. Eu contextualizei uma potencial compra aqui embaixo, né? Eu não estou aqui para dar call nem nada, é só para a gente entender os porquês da movimentação, e ele está indo lá, ó, em direção ao 30, 31, 32. Chegou no alvo. Então, se eu tivesse feito aquela operação de compra aqui embaixo, eu tinha surfado toda essa movimentação e aqui eu aliviaria minha mão. Por que eu aliviaria minha mão aqui? Porque dentro dessa realidade operacional, eu já começo a ver o quê? Dificuldade do mercado continuar uma movimentação direcional. Né? Então, se o mercado chega em um alvo e ele se sente confortável aqui, eu tenho que entender que ele pode continuar o seu movimento? Pode, sem problema nenhum. Ele tem perspectiva de amplitude grande? Tem perspectiva de amplitude grande. Mas eu preciso de proteger o quê? O meu capital. Então, a partir do momento que ele faz essa movimentação e chega no meu potencial alvo, eu já alivio a mão botando no bolso toda a minha expectativa de movimentação. Tá? Então, o mercado ele chega próximo dessa região aqui do 30, do 31, e o meu alvo é o 33, faltaram 2 pontos para o alvo. Esses 2 pontos que faltam para o alvo, se eu estou com um contrato, são R$20. Então, imagina, eu estou ganhando aqui, nessa operação, tá? 150, R$180. Por causa de 2 pontos, eu vou deixar o mercado voltar a R$80? Entenderam o raciocínio? Então, eu estou sempre mensurando o quê? O risco-retorno. Então, eu não posso ser um pouquinho vaidoso para deixar com que o mercado, para deixar com que eu só saia no alvo. Então, a minha intenção não é estar certa, a minha intenção aqui é ganhar dinheiro. Tá? Então, vocês vão perceber que o mercado de dólar ele é previsível, o mercado de dólar ele é fácil e ele não é nenhum bicho de 7 cabeças que o pessoal vende. Tá? Para mim, ele é muito mais fácil de trabalhar do que o quê? Do que o índice. Porque o índice, ó, ele abriu para cima, ele não consegue se sustentar nesse movimento. Olha aqui, ó, ele bate no ponto do profile, ele vem, perde o fechamento anterior e vem em direção a VWAP e depois vem em direção a 105 mil pontos. Né? Mas por que esse índice inverteu? A gente não tem ainda a bolsa aberta para ajudar a entender isso, então isso me traz uma dificuldade de interpretação. O dólar, para mim, ele é muito mais simples e técnico nesse sentido. Então, eu consigo entender o potencial, até onde ele pode movimentar, para eu surfar a melhor operação possível e transformar dessa expectativa que eu tenho no dia a dia em dinheiro. Lembrando sempre que a gente não pode ficar apegado a valores absolutos. Então, muito cuidado com o financeiro desenvolvido sem aquela grande sem aquele grande desenvolvimento, tá? Por parte do operacional. Então, o Godoy colocou para a gente aí, ó, mestre, 10 pontos por contrato já. O que é legal dentro dessa referência de 10 pontos por contrato já? Quer dizer o seguinte, que cada contrato que ele colocou aqui, ele está ganhando R$100. Então, se ele colocou 10 contratos, ele está ganhando R$1.000.
Normalmente a gente vai ver o pessoal fazer muito dinheiro, mas é com muito contrato e poucos pontos. E isso se torna o quê, gente? Perigoso, porque a exposição fica grande para ganhar pouco. Tá? Então, esse desenvolvimento com uma exposição menor para ganhar muitos pontos é muito interessante e muito legal para esse desenvolvimento, vamos dizer assim, financeiro. Tá? Então, é importante a gente continuar trabalhando esse cenário, trabalhando essa expectativa para realmente fazer a diferença no nosso dia a dia. Tá? Então, ele chegou no alvo, ó, 32, 33, a máxima 32,5. Aqui, por exemplo, acabaria a minha operação. Aos que acompanharam, né, antes lá no bate-papo com o Cohen, que eu falei que essa região era a minha expectativa de abertura. Né? E eu falei que se ele abrisse abaixo da minha expectativa de abertura, eu sustentaria uma operação compradora até o mercado chegar nessa região. Tá? Então, para a gente é simples. Não é nada de outro mundo, não é um bicho de 7 cabeças, mas devagar a gente vai contextualizando, a gente vai agregando esse valor no dia a dia. Então, eu só consegui largar a aviação, gente, e viver de trade, fazer com que o mercado fosse maior do que a aviação na minha vida, financeiramente falando, e em perspectivas futuras, quando eu comecei a trabalhar o meu dia a dia assim, ó, confortável. Então, eu dou risada, eu brinco com os meus alunos, eu passo a manhã inteira, né, praticamente aí junto com eles, a gente contextualizando, divertindo e etc., porque o mercado tira essa pressão operacional da vida da gente. Então, eu sei que daqui a 5 anos o mercado ainda vai ser prazeroso. Daqui a 10 anos ele ainda vai ser prazeroso, porque isso aqui é a nossa vida. Né? Então, se eu larguei a aviação, eu tenho perspectiva de aposentar aqui, dentro dessa característica e necessidade de acúmulo patrimonial. E percebam o seguinte, quanto mais o índice perde fundo, mais esse dólar sobe. Ó. Vamos lá no índice de novo para vocês verem. Ó. Ele quer perder esse fundo, ele está testando o fundo, e quanto mais força ele coloca para perder esse fundo, mais o dólar vai fazendo esse movimento para cima. Então, o índice é o quê? Inversamente proporcional ao dólar, o mundo inteiro está com as suas moedas enfraquecidas e o dólar fortalecido frente a elas. No Brasil, não é diferente. Nós temos o real enfraquecido e o dólar fortalecido frente ao real. E o mercado chegando nessa região aqui, nós temos o mercado à vista trabalhando próximo dessa região dos 5,20. Então, aqui se torna o que para a gente? Uma resistência. Tá bom, gente? É importante vocês atentarem. Então, eu já falei do potencial enfraquecimento do mercado chegando nessas regiões. Agora ele pode fazer um pullback até aqui, ó, para depois continuar para cima. Então, a perspectiva pode ser essa aqui, tá? Grande Natal, parabéns, 9 pontos por... Vocês estão demais, hein? Depois eu vou mandar a minha conta para vocês. O meu deu 2 pontos de balanço e eu entrei com 2 querendo que ele viesse um pouco mais para baixo. Eu iria entrar com força. Pois se ele viesse para baixo, ele ia inverter o sinal, né? E aí o índice ia estar com mais força compradora. O índice ia estar com mais força compradora. Então aqui, ó, para quem tem conforto, tá, gente? Operacional, pode ver, ó, ele bate ali 36, 36,5, volta aqui, ó, para baixo, próximo da região do 31, ó. Então, quem vendeu aqui, gente, ó, o mercado fez uma volta de 5 pontos. Já deu para fazer a parcial, jogar o médio para trás. Lembrando que ele ainda tem uma amplitude pequena. Uma outra coisa que nós contextualizamos é o quanto o mercado dólar movimenta no dia. Isso é importante a gente entender, para a gente não começar a fazer operação contra o mercado e ficar segurando aquela operação com perigo do mercado engolir a gente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Grande Paulo, muito bom dia. Você acha, então, possível estruturar? Eu acho, sim, possível estruturar uma venda, sim. Qual que é o problema dessa venda? Essa venda é uma operação de 4, 5 pontos no primeiro momento, tá? Então, ó, se faz a operação aqui, se ela faz a movimentação para baixo, 4, 5 pontos,
joga-se o médio para trás do topo aqui, ou da resistência, tá? E espera. Por quê? Porque ele pode fazer uma retração maior e potencializar um pouquinho essa região de venda. Então, ficaria uma operação de venda aqui em cima até nessa linha branca e um stop pequenininho, que é a linha de verde também até na linha branca. Então, olha só o payoff positivo. Eu não acredito que o mercado talvez possa virar o sinal agora, porque a gente está vendo o índice enfraquecer, claro, um pouquinho esse movimento baixista, mas essa não é a ideia inicial. Lembrando que a gente está operando um mercado que pode andar 70 pontos e andou só 23. Então ele pode andar o quê? Mais 50 pontos a partir daqui, tá? Só que nós temos várias coisas que podem estruturar essa operação aqui em cima. Por quê? Porque quando o dólar futuro chega aqui no 33, o à vista está trabalhando aonde? 5,20. Então, do mesmo jeito que ontem, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Do mesmo jeito que ontem, o mercado futuro veio e teve dificuldade de perder essa região porque o dólar à vista estava aqui na região dos 5,20, hoje a gente tem essa expectativa contrária também. Então, o mercado ele acaba encontrando uma dificuldade de romper essa região aqui de cima, porque o dólar à vista está trabalhando também aqui no 5,20. Tá? Então, é alinhar a expectativa à realidade. Tá? Na verdade, não foi nem aqui que ele tem dificuldade, foi aqui, ó, um pouquinho mais para trás, tá, gente? Aqui, ó. Ele tem dificuldade de um lado, ele também tem dificuldade de fazer essa relação com o outro. Então, a parcial aqui, ó, nessa região, ela tem que ser pequena, de pequenas movimentações, porque o mercado ainda está decidindo o que vai fazer na vida e ele pode sim abrir essa movimentação, tá? Então, tem que ficar atento, ó. 4, 5 pontos, tem que colocar no bolso, não tem jeito, não tem como a gente esperar uma operação muito longa e não proteger ela com 4, 5 pontos, tá? O mercado está pressionando o mundo afora, ó. O MXN estava no 0 a 0, já está 0,19. O euro já está 0,44. E você pode ver, gente, a dificuldade que ele está de andar a partir desse 37. Mas as escoras compradoras ainda existem e não deixam o mercado cair. Então, reparem, ó, que nesse 36 tem 90 contratos da Tullet que não deixam o mercado voltar com facilidade. Tem alguém escorando esse mercado. Então, precisa de uma agressão maior do que 125 contratos, que dá 90 da Tullet mais o que já tem na composição do book, para o mercado cair. Então, se o vendedor não bater aqui, esse mercado não cai. Agora, vamos para o metajogo. Olha só que coisa interessante. O metajogo ele é importantíssimo para o nosso entendimento. Se eu estou vendo que tem um comprador escorando aqui, com necessidade ou talvez urgência compradora, eu vou ficar vendendo aqui? É óbvio que não, gente. Por quê? Eu sei que esse cara com a urgência pode empurrar o preço ainda mais para cima. Não pode? Eu, como vendedor, sabendo que eu posso vender mais caro, eu vou vender mais barato? Essa é a grande sacada do metajogo. Então, todo mundo fala de metajogo para lá, metajogo para cá. Então, os grandes participantes olham isso aqui e falam, tem alguém com essa urgência compradora. A Tullet coloca 90 contratos no 36, desses 90 contratos, ela agride no 36, 95, então ela está comprando no curto prazo, já comprou 110 contratos. Se ela está comprando no curto prazo, pode ser que ela tenha urgência e movimente mais esse mercado. Então, eu, esperto que sou e quero vender, eu quero vender mais caro. Então, eu não vou estruturar essa venda aqui. Então, fica essa briga de inteligência. É o metajogo. Tá? Só tem esperto nesse mercado. Só tem esperto. Então, expectativa, realidade e ver o que o mercado faz. E aí veio um participante, acabou batendo em cima da Tullet aí. Bater, gente, é vender, tá? Então, eles venderam em cima do lote da Tullet, a Tullet sumiu e o mercado está com dificuldade de quê, gente? Evoluir. Né? Então, olha só que legal. Se vocês pegarem a live do Coen, vocês que participaram um pouquinho mais cedo, vocês verão que eu falei lá
que as linhas amarelas seriam resistência e as brancas seriam suporte. Então, olha só, eu já sabia com antecedência aonde o mercado pararia. Por isso que eu falei para vocês que a minha operação compradora acabaria chegando no alvo. Porque até aqui é plausível, daqui para cá também é, mas fica um pouco mais o quê? Difícil. Então a gente demanda de uma necessidade pontual do mercado para continuar fazendo essa movimentação. E a gente está no gráfico de 1 minuto aqui, né? Então, ó, ele chega próximo aqui, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tem 8 minutos que ele está querendo romper essa região e não consegue. Grande Josemir, trabalhei na Varig, na Pioneira, que legal. Manutenção de eletrônica, atendia na nave de pista de Guarulhos, em 88, 89. Que isso, a Varig sempre foi um sonho, né? De todos nós ligados à aviação. Muito legal, parabéns, devia ser sensacional. Estou adorando as explicações. Obrigado, gente. Pessoal, seguinte, se vocês estão gostando aí, façam uma pressãozinha no Coen. Quem sabe a gente não vem para a escola também para trabalharmos aqui no nosso dia a dia. Então depende de vocês, né? Então, se estão gostando também, deixa o like, né, gente? É importante. É importante isso. Tamo junto, tamo junto. Então, olha só, a tranquilidade que nós trabalhamos nesse mercado, né? Então, quando vocês vão ver, pessoal, compra, vende, vende, compra, meu Deus do céu, o mundo está acabando. O mercado não é para ser assim. O mercado é para ser prazeroso. O mercado é para ser fácil. Eu sempre falo isso. Como assim fácil, Anthony? Nós não estamos tornando ele fácil hoje? Simples. Como é que ele sabia que esse mercado era para cima antes da abertura? Se a gente dependia do índice? Realmente o índice ficou ali murrinhando, mas quando o índice veio para baixo, o mercado veio para cima. Como ele sabia que ali era uma resistência? Né? Trabalho, muito trabalho, e a gente vai desenvolvendo isso, tá? Vamos que vamos, gente. O Renato perguntou, você faz as entradas pelo DOM ou pelo gráfico? Eu sinto muito conforto operacional de fazer pelo DOM, porque quando eu vim para os mercados futuros, eu já vim pela leitura de fluxo. Então, e foi logo quando as ferramentas estavam, as plataformas, eu vim em 2014, logo quando as plataformas estavam implementando o DOM. Então, eu pensei, aqui é a maneira mais fácil de trabalhar. Então, eu consigo estruturar um operacional no DOM. Vou botar a senha aqui. Eu consigo estruturar um operacional no DOM muito mais fácil do que no gráfico, tá? Mas a leitura gráfica, para mim, ela é simples. Na verdade, eu não preciso do gráfico, mas eu sei que vocês têm mais costume, mais facilidade de entender as coisas no gráfico, fica melhor. Eu já sei aonde são esses pontos. Então, por exemplo, eu decoro que o 51 é importante a partir desse 37. Se o 51 é importante, eu posso estar olhando só as ferramentas de fluxo que a intenção ou a teoria é que esse fluxo vai ser diferenciado só lá no 51. Se isso começar a acontecer antes, eu já tenho algo contextualizado que me ajuda nesse entendimento. Tá? Então, eu não preciso olhar a movimentação gráfica para entender que o mercado está nessa leitura de fita ou nessa leitura de mercado com dificuldade de ganhar o 37 e o 38. Mas pode ser que em algum momento ele ganhe. Água mole e pedra dura, tanto bate até que acaba a água. Por quê, gente? Porque aqui nós temos 24,5 pontos de amplitude apenas. E eu estou vendo os mercados externos ganhar novos topos, eles estão fazendo novas movimentações para cima. E isso também traz pressão no nosso mercado local, porque o mundo é globalizado. Tá? O mundo aqui, ele é globalizado. Então, tá existindo... A Toro, gente, colocou 100 contratos aqui, para não deixar esse mercado voltar. Então, agora parece que o quê, gente? Tá rompendo. Está rompendo e o próximo alvo é só o 51, o próximo alvo macro. Vamos olhar aqui, no dia anterior, se a gente tem uma característica no meio do caminho que pode servir de suporte e resistência. Nós não temos, é só o 51 mesmo. Aí a leitura muda. Quantas horas nós temos de pregão? Nós temos de pregão já 44 minutos. Se esse mercado sai desse fechamento anterior e vem até o 51, com menos de 1 hora, esse 51 se torna uma resistência muito forte.
Por quê? Porque o mercado está fazendo uma movimentação com uma amplitude grande num curto espaço de tempo. Então, quanto mais esse mercado anda, menor é a expectativa dele continuar andando. E existe uma média de movimentação desse mercado que é calculado com base na sua estrutura financeira, tá? Em cima da sua necessidade ou demanda diária. Repare, por que o mercado não está caindo? Porque a Toro colocou esses 100 contratos e não deixa o mercado cair. Então, a agressão de 10 contratos, de 20 contratos, não vai jogar o mercado para baixo mais. Esse mercado tem que agredir um número de contratos maior do que o que a Toro está colocando para ele começar a cair. Então, essa escora, a gente chama de escora. Essa escora compradora potencializa o mercado continuar movimentando para cima. Isso é algo que aconteceu no fluxo e potencialmente fora da tela. Nós não sabemos por que a Toro colocou o seu lote grande aqui. E aí agora vem a liquidez e coloca um lote grande na venda aqui, ó, 38, 39. Então está tendo uma certa briga por essa região e nós temos vendedores e nós temos compradores trabalhando aqui de uma maneira mais confortável, né? Então, quando o participante faz essa escora, ele pode potencializar o movimento para cima. Por quê? Agressões pequenas movimentam para cima e agressões grandes deixam o mercado parado aqui. Particularmente, quem trabalha com scalp, se vocês forem fazer o curso de fluxo, aprofundar no fluxo, eles vão cantar dentro dessa relação um potencial comprador. Então, eles vão dar um gatilho de compra. Qual que é o problema, gente? É uma operação de 1 ponto, 2 pontos. Então, eu não me sinto confortável em fazer esse tipo de operação, porque essa demanda pontual da Toro, que nós estamos vendo aqui, pode não se retroalimentar, vamos dizer assim. Então, ela coloca a sua ordem e ela cala, e ela coloca a sua ordem e ela cala, mas talvez o mercado não tenha força para fazer o seu movimento de rompimento. Então, eu sou obrigado a fazer uma operação de 1 ou 2 pontos só. E isso me gera bastante ansiedade, né? E aí eu me abstenho, não faço esse tipo de operação. Uma outra situação que acontece aqui é a seguinte: quando ela coloca essa escora grande, o que acontece na prática? Eu entendo que, se eu sou um comprador e quero comprar, adianta eu colocar o meu lote aqui embaixo? Não adianta, porque o mercado está com dificuldade de perder a região da Toro. Então, se eu tenho urgência de comprar agora, eu tenho que comprar onde? Acima da Toro. Então, quando a Toro coloca esse lote grande de 100 contratos aqui, ó, ela me força a fazer uma coisa chamada front running, que é correr na frente. Então, ela obriga aos participantes correrem na frente e agredirem na frente dela. E isso ajuda no movimento para cima, tá? Porque o cara vai comprar depois do nível de preço dela e empurra esse mercado para cima. Então, esse é o famoso front running lá no fluxo, tá? E aí, ó, ele rompe essa região, deixa o fundo onde outrora nós tivemos a resistência, nós passamos a ter o quê? O suporte, e ele vai em direção lá à região do 51, que é uma região estruturada, e eu cruzo os dedos para que ele vá lá o quão rápido ou o mais rápido possível, tá? Por exemplo, essa entrada no dólar seria onde? Consegue explicar? A entrada no dólar seria aqui embaixo, ó. Seria aqui embaixo. Agora, de compra, tá? Para surfar a tendência altista. E aí ele chegou numa resistência, então daria uma potencial entrada aqui de curto prazo para pegar aqui 4, 5 pontos só, tá? Fazer alguma querelinha, porque ele ainda tem potencial de movimentação. A próxima região, ela é mais forte. E aqui nós poderíamos trabalhar de várias maneiras. Por exemplo, eu, Anthony, eu tenho uma mão relativamente grande. Então, eu faço a seguinte conta. Se o mercado chega aqui nessa região do 44, do 45, ele está a 6 pontos dessa região do 51. Eu sei se o mercado pode chegar no 51? Não, eu não sei se o mercado realmente vai chegar lá, se ele vai conseguir esticar. Então, o que eu posso ter de gatilho? Eu posso fazer a minha entrada um pouquinho, o quê, gente? Antecipada e estruturar uma venda. Lembrando, isso não é call, tá? É só para trazer uma perspectiva operacional diferente. Então, eu posso antecipar a minha entrada aqui, ó, nessas regiões aonde o mercado está trabalhando, tá?
e complementar a mão caso o mercado chegue lá. Se o mercado não chegou lá, eu já antecipei a minha entrada aqui e eu faço aquela seguinte parcial de 5 pontos, né? Ou de 4, de 5 pontos, para jogar o meu médio para trás do 51. Então, eu antecipo um pouquinho essa necessidade para jogar o meu médio para trás dessa região do 51 e estar protegido, tá? Então, por mais que o mercado esteja indo contra a minha montagem de posição, eu vou estar trabalhando um cenário positivo na maioria das vezes, tá? Então, eu não controlo o mercado, eu não controlo se ele vai lá ou se ele vai voltar. Eu controlo a minha operação. Então, eu assumo o risco numa região interessante e a gente vai ajustando, tá? O Superdom, a gente tem várias maneiras de configurar ele. Eu, particularmente, quando estou trabalhando, eu deixo ele assim, ó. Tá? Então, aqui é o nível de preço, aqui você coloca as suas ordens, que é em cima do book de ofertas. Para vocês entenderem com mais facilidade, eu deixo ele assim. Tá? Então, eu coloco a ordem em cima do book de ofertas. Então, eu tenho uma certa dificuldade de agilidade com o Superdom, assim, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Então, qual que é a ideia? Entrar com uma mão pequena nessa região. Caso o mercado consiga ele em cima, eu vou continuar estruturando. Caso ele não consiga, eu já faço alguma coisa, ganho alguma querelinha e jogo o meu médio para trás da potencial entrada. Qual que é o problema, gente? Eu ainda não vejo o enfraquecimento dessa movimentação. Eu consigo ver os participantes aqui, gente, ó, testando topo. Então, o euro estava 0,40, já está 0,57. O MXN estava próximo do 0 a 0, já está 0,30. O franco suíço, né, estava 0 alguma coisa, já está 0,23. O MXN, ó, testando topo, gente. Quando a gente vê, ó, entenda o seguinte. Quando a gente vê o ativo aqui na grade de cotações, com traço acima do nível de preço trabalhado, tá? Quando a gente vê a grade de cotações acima aqui do preço trabalhado, já vou te explicar, Luiz, legal demais. Acima do preço aqui trabalhado quer dizer que ele está testando o topo. E o dólar aqui não é diferente, ele está testando o topo. Então, reparem, eu fiz uma venda ali em cima. Se eu colocar, eu vendi 3 contratos, tá? Lá na região do 46,5, tá bom? E eu estou com 60, 80 reais de ganho. Se eu comprar um contrato aqui, ó, olha o que vai acontecer. O meu médio foi lá para o 48. Se eu comprar um contrato aqui, ó, olha para onde foi meu médio. Eu vou zerar minhas ordens, ó. Olha onde é que eu estou posicionado. Eu estou posicionado lá no 52,5. Então, eu só fico negativo se o mercado for aonde, gente? Se o mercado for no 52,5. Por quê? Porque eu estou ganhando nessa operação 80 reais. Para eu perder 80 reais na movimentação do ativo, ele precisa de andar 8 pontos. Né? Então, de onde ele está aqui agora? Vou travar aqui, ó. De onde ele está aqui agora, ó, até a região dos 52,5, ele está dando 17 ticks, que são 8,5 pontos. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5 pontos. Então, eu consigo o quê? Proteger a minha operação. Então, qual que é a ideia? A ideia é vender no 51. A ideia é vender no 51. Eu não sei se o mercado chega no 51. Então, o que eu faço? Eu adianto a minha venda aqui na região do 47, faço uma parcial aqui e jogo o meu médio para cima do 51. Então, se o mercado for no 51, eu não fico negativo. Entenderam o raciocínio? Se o mercado for no 51, eu devolvo os 80 reais que eu ganhei, mas eu não fico negativo. Se ele não for no 51, eu já estou posicionado para surfar nesse meio do caminho até o 37. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, ele pode andar até onde, gente? Até onde ele fez o suporte anterior. Então, a ideia é surfar esse movimento de volta entre o 40 e o 37. Em algum momento vocês me viram fritando, em algum momento vocês me viram desesperado, eu montei uma venda, conversando com vocês,
né? É óbvio que eu ia fazer uma venda um pouquinho com a mão menor. Eu tive que ajustar o médio para ilustrar para vocês, porque a gente está mostrando aqui, não é um replay, né? Então eu não sei se o mercado vai cair, então eu tive que antecipar essa venda para ajustar o médio para ilustrar para vocês, mas a ideia é justamente essa. Eu não sei se ele consegue chegar lá. Se ele chegar lá, eu quero vender, mas eu tenho uma mão grande para vender, não tem? Então eu vou antecipar essa mão. Se o mercado chegar lá, eu vendo com a mão maior e jogo esse médio para trás. Se ele não chega lá, eu faço a parcial e também jogo esse médio para trás. Então a ideia de trabalho é em cima disso aí. E à medida que ele vai movimentando, ó, eu vou ganhando dinheiro, tá? Lembrando que esse operacional não é o mais confortável que eu faço, porque, gente, vocês estão vendo aqui, ó, 11 pontos. Mas na realidade, eu trabalhei no dia de hoje 3 contratos. Então, a minha ideia é fazer, no mínimo, 5 pontos por contrato trabalhado. Né? Então, eu estou fazendo aqui, ó, 4 pontos por contrato trabalhado, está interessante. Olha aqui, ó, 5 pontos por contrato trabalhado dá R$150 com 3 contratos. Então, eu não precisei de encher a mão para fazer dinheiro. Tá? Então, proporcionalmente falando, eu estou trabalhando um conforto emocional e operacional. Então, isso aqui é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, que é bom a gente ilustrar. Só um minutinho. Estou trazendo aqui do meu YouTube para vocês entenderem uma coisa. Olha o Natal lá. Quando a gente... se vocês repararem, depois eu até convido para vocês assistirem o meu planejamento financeiro de 2023 lá no meu YouTube. Quando eu coloco para vocês que eu tenho um lucro bruto no mês de 40 mil, eu trago 2 estruturas diferentes. Se dentro dessa estrutura financeira, tá? De 40 mil, eu trabalho 1 ponto por contrato, que é o que normalmente a gente vê aqui, quer dizer que no final do mês, quando a gente paga o imposto de renda e quando a gente paga o custo operacional, vai sobrar de quem faz 40 mil bruto nesse mercado com 1 ponto por contrato, apenas R$18 mil. Então, na verdade, você não ganha 40 mil, você ganha 18. Agora, quem ganha 40 mil trabalhando uma média em potencial de 5 pontos por contrato, automaticamente está ganhando R$11 mil a mais por mês. Tá? Então, às vezes, a gente fica deslumbrado com esse lucro bruto, a gente fica deslumbrado com esses valores que a gente vê aqui no mercado financeiro, de tudo quanto é jeito, mas, na prática, ele reflete o que sobra para a gente com base no como nós operamos. Então, nós precisamos de ter um operacional, além de consistente, rentável. Então, não adianta nada eu ganhar 40 mil no mês e sobrar 17, para mim 18. Por quê, gente? Porque eu tenho, às vezes, um gasto alto, no final do ano, quando eu vou ver meu acúmulo patrimonial, não deu 70 mil reais. Se eu acumulei 70 mil reais só no ano, como é que eu vou aumentar a minha mão? Como é que eu vou deixar o mercado trabalhar para mim? Agora, quando eu faço 30 mil e eu tenho um custo de 10, 12 mil reais, no final do ano eu acumulei 200 mil, 150 mil. Então, o acúmulo patrimonial é muito maior. Então, vocês podem ver que ganhando o mesmo bruto, o diferencial, tá? Líquido, acaba mudando bastante. Então, como vocês vão trabalhar nesse mercado é importantíssimo para vocês entenderem como vocês vão transformar isso aqui em dinheiro. Então, fica o convite também para vocês assinarem, se inscreverem lá no nosso canal do YouTube, né, chamado Market Profile Brasil, para a gente também fazer esse trabalho juntos, né? E, quem sabe, logo, logo a gente não vai estar aqui também. Então, eu quero trazer para vocês uma esfera diferenciada em todos os âmbitos, né? Então, na parte operacional, na parte psicológica, no desenvolvimento financeiro, né? Porque, querendo ou não querendo, nós como traders, nós somos trabalhadores desse mercado, que nós temos que ser gestores, nós temos que ser analistas, nós temos que trabalhar todos os administradores, todo o aspecto de uma empresa. Então, olha só que interessante, gente.
até onde esse mercado veio, ó. Será que é mágica? Será que eu antecipei essa venda com vocês à toa? Ou será que eu já tinha um insight? Será que eu já tinha uma sacada que esse mercado não ia lá no 51? Lembrando, gente, nós não estamos fazendo um replay de mercado. Nós não estamos trabalhando o que já aconteceu. Nós estamos trabalhando o futuro. Isso aqui é novo para mim e para vocês. Tá? Então, essa premissa de saber aonde o mercado movimenta e aonde ele vai parar é algo de outro mundo. E até onde ele voltou, gente? Até onde ele voltou, que eu encerrei a minha operação. Tá? Então, eu consegui transformar o quê? Uma operação de 3 contratinhos, 5 pontos por contrato trabalhado, para ganhar aqueles 30 mil no mês, não é isso? E R$160. Imagine se eu tivesse conseguido pegar, gente, a compra. Não é verdade? Então, imagina se eu fizesse igual o Godoy, igual o Natal, a compra aqui, ó, com 10 pontos por contrato trabalhado e depois a venda aqui, ó. Que legal. Sem fritar, vocês não viram nada demais. Vocês não viram fritar que eu falo, gente? É a gente ficar igual maluco aqui, tentando entender o que está acontecendo, meu Deus do céu, mão na cabeça, e chora, e ri, e dá sua dor, e a gente fica doido. Eu sei que o mercado é assim para muitos de vocês, mas não pode ser. Porque como é que você vai ficar num lugar que te dá essa descarga de adrenalina todos os dias, por mais 10, por mais 15 anos? Vocês vão desenvolver doença autoimune, vocês vão desenvolver um monte de coisa que não é saudável. Então, vocês precisam fazer com que o mercado seja fácil. O próprio mercado grita para a gente, opera, opera, opera. Só que para isso a gente tem que ter o quê? Expertise. E para expertise a gente tem que ter o quê? Tempo de tela, tempo de mercado. Se eu estivesse fazendo um replay, vocês poderiam falar, mas o Anthony realmente daria venda lá, eu quero ver fazer isso ao vivo. Estou fazendo ao vivo com vocês, para vocês entenderem que é possível, é plausível, e eu faço isso todos os dias, literalmente. Tá? Então, quem trabalha comigo também, está aqui dentro da escola também, sabe disso. Né? Então, a gente vai desenvolvendo, tá bom? Vamos que vamos. Deixa eu ler o Renato aqui, ó. Eu fiz isso. Baixei o contrato, aumentei a margem de stop loss e stop gain. Perfeito. Porque aí a gente trabalha uma movimentação maior do mercado, né? Então, a questão é que se a gente tem um alvo literalmente tá, pequeno, a gente também tem que ter o stop na mesma proporção, tá? O Renato falou aqui antes e eu comi mosca. Você poderia estar fazendo ao contrário nesse momento agora? Isso. Perfeito. Colocando o slot de compra para buscar 2 de alvo. Eu não gosto muito de trabalhar um cenário que o mercado possa trazer dificuldade de evoluir. Repare que o mercado andou direto e não fez pullback grande. Esse está sendo o primeiro pullback grande. Por isso que eu falei com vocês, se o mercado consegue chegar no 51 antes das 10 horas da manhã, essa venda aqui seria extremamente confortável, porque ele estaria esticadão demais, tá? E aí a gente vai alinhando. O Josimar perguntou, ele não chegou no 51, você vendeu antes pelo fluxo? Não foi pelo fluxo, porque a leitura de fluxo, gente, aqui em cima, ela era compradora, tá? A leitura de fluxo aqui, Josimar, ela dava uma expectativa compradora. Foi pela movimentação, pela leitura do mercado mesmo. Então, eu senti que o mercado deu uma enfraquecida. Reparem, ó, como é que são feitos os candles anteriores? Repare que ele está tentando subir e aqui ele deu uma corrida. Na hora que ele me dá uma corrida, por que o mercado corre? Porque ele consegue consumir vários níveis de preço sem negociar. Então, do mesmo jeito que ele sobe sem negociar, ele pode voltar na mesma perspectiva, porque quem preenche os níveis de preço são os participantes chamados market makers, ou HFTs. Tá? Então, ele traz essa movimentação e traz essa potencial volta. Então, eu aproveitei essa ineficiência de mercado e entrei. Então, não foi o fluxo pontual com relação à agressão, mas foi a maneira como nós entendemos e enxergamos o mercado. Olha só que legal uma coisa, não deu tempo de explicar. Vocês estão vendo aqui no mapa de fluxo um monte de linhas brancas? Essas linhas brancas são um participante chamado BTG. Vocês conhecem. O BTG, antes da abertura da prévia da Petax, ele tem costume de fazer esse tipo de movimentação.
E quando abre a prévia da Petax, ele acaba calando. Calando é o quê? Tirando as suas ordens. Então a gente vai reparar, ó, que as ordens elas saíram no mesmo espaço de tempo. Então o BTG, por vezes, ele coloca esses lotes grandes para não deixar com que o mercado continue o movimento direcional até sair a prévia da Petax. A Petax oficial ela é feita lá no mercado à vista. E a sua prévia ela é uma consulta feita a uns participantes do mercado chamado dealers. Tá? Então, esses dealers eles são obrigados a negociar com o Banco Central, e aí o Banco Central pergunta para vocês assim, para eles assim: ô dealers, qual que é o preço do à vista de vocês? Cada um vai passar o seu preço, ele vai fazer ali uma média e vai dar a Petax oficial. A Petax oficial vai sair aqui, ó. É justamente o apressamento dos dealers. A Orama comprando. A Orama comprou 590 contratos aí, levando esse mercado para cima. Só que ela começou a comprar depois que o BTG calou. E acabou, ó, o mercado... Você lembra que eu matei minha operação aqui no 37? Ele caiu ainda mais um pouco até nesse fundo aqui, né, no pivô deixado, e está voltando para cima de novo. Agora, gente, a perspectiva do 51 mudou. Já vou ler mais perguntas, tá? A perspectiva do 51 mudou. Por que mudou, Anthony? Porque o mercado agora não está preso mais no initial balance, a primeira hora de pregão. Agora ele pode fazer uma movimentação muito mais longa. Então, essa movimentação mais longa me inibe de vender aqui no 51 com a mesma mão e o mesmo propósito que eu tinha na potencial primeira movimentação. Tá? Então, esse raciocínio prático também é importante, porque a movimentação no mercado que me diz se eu posso assumir grandes riscos, médios riscos ou nenhum risco. Tá? Vou continuar aqui nosso bate-papo. Temos que estudar, ganhar dinheiro vem depois. Perfeito, Natal. O ganhar dinheiro ele é consequência do nosso intelectual bem desenvolvido. O que acontece no mercado? A vida útil das pessoas aqui ela é muito curta. Tá? O tempo de vida aqui no mercado é curto. Por quê? Porque a pessoa com pouco tempo de mercado já acredita que desenvolveu um operacional consistente e ela acaba aceitando, caindo na armadilha de devolver tudo que ganhou. Então, dá 3 passos para frente e 10 para trás. E esse zigue-zague ele é muito frustrante. Né? Então, qual que é a ideia? A gente desenvolver um operacional, desenvolver uma leitura sempre para médio e longo prazo. Anthony, você poderia estar fazendo 50, 70 mil reais no dia? Poderia. Por que você não faz, então, você fica limitado a uma meta de 5 mil reais no dia? Porque essa meta de 5 mil reais no dia, eu consigo atingir bem a minha meta, no final do mês e no final do ano eu consigo atingir meu objetivo de $500 mil bruto. Entenderam o raciocínio? Em conta que, contrapartida, se eu fosse trabalhar 30, 40 mil reais dia, 3 dias de stop loss, eu já perderia 120 mil reais, isso psicologicamente me abalaria. Então eu não posso colocar em risco por mês mais do que 20% do meu capital. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu tenho que proteger ele. Então, eu sei que nesse batido, 2, 3, 4, 5 anos, eu consigo chegar no $1 milhão. Entenderam o raciocínio? E aí, na minha perspectiva da aviação, eu conseguiria chegar no $1 milhão há 5 anos? Talvez 20, 30 anos para chegar lá. Então, esse cenário já é acelerado fazendo apenas 5 mil. Para que eu vou tentar algo ainda de outro mundo? Né? Do mesmo jeito que eu não vou fazer 20, 30 mil reais no dia, eu também não vou perder. Então, eu trabalho pequeno, que não afeta minha estrutura financeira. Se eu perder 10 pregões de 5 mil reais, não afeta a minha estrutura financeira. Então, eu sei que, estatisticamente, isso é muito difícil de acontecer, porque eu trabalho uma perspectiva muito positiva. Tá? Então, eu não preciso fritar nesse mercado, eu não preciso me expor, mas eu só preciso entender que, se eu continuar vivo aqui por mais algum período de tempo, eu estou milionário. E aí, todos os dias, a gente vai trabalhando,
e a gente vai compartilhando essas ideias com vocês para causar esses insights, essas chaves. A relação professor-aluno, gente, é uma relação de interdependência. Tá? Então, esse desenvolvimento ele é importantíssimo para a gente. Nós precisamos dessa relação de interdependência para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Então, eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Então, quando eu estou explicando, eu estou observando, eu estou falando. Por falar e observar, eu estou ressignificando muitas coisas que eu poderia estar fazendo, talvez, no curto prazo. Porque o mercado é assim, ele muda. Então, hoje ele está trabalhando desse jeito, amanhã ele muda a sua estrutura. Eu já peguei 4, 5, 6 mudanças desse mercado. Então, já trabalhei aquela ideia, expectativa, que ele trabalha em cima dos juros. Então, eu usava perna de juros e perna de volatilidade. Eu já trabalhei a expectativa que ele trabalhava em cima do diferencial das prévias da Petax. E o diferencial, que é a volatilidade da Petax, não podia mais passar de 30 pontos. Caiu por terra. Tá? Então, o mercado, os participantes não deixam que o mercado passe 30 pontos de uma prévia à outra. Caiu por terra. Tá? Funcionou durante 6 meses. Então, na verdade, o raciocínio que estava errado. Faltava amostragem para falar que realmente era isso. Mas a gente cria narrativas, né? O VTC, que hoje a gente vê aí bastante falar. O preço justo, que hoje a gente vê bastante falar. Então, já vivenciei tanta coisa nesse mercado que caiu por terra que eu fui deixando de lado essas situações e eu foco naquilo que realmente faz sentido, que é essa leitura estrutural. Então, hoje, antes da abertura, já imaginava que o dólar seria para cima por conta dos pares externos. E aí o Cohen trouxe a informação que o índice era para cima no primeiro momento. Eu fiquei com o quê? Com a pulga atrás da orelha. Né? Então, precisou de quê? Do índice realmente virar o sinal para o dólar fazer a movimentação para cima. Uma vez eu falei com o Cohen assim, Cohen, 95% das vezes, 99% das vezes, fui bem enfático, 99% das vezes que o índice estiver para baixo, o dólar é para cima. Ele riu para caramba e me sacaneou. 99? Você tá louco? Eu falei, não, 99 é muito, né? 99 é muito. Mas o que a gente observa, pela relação ser inversamente proporcional, na maioria das vezes vai ser assim. Por quê? Porque esse é o Brasil. Existe uma estrutura operacional em cima dos ativos, né, das ações e do câmbio, que o câmbio serve de proteção. Então, o pessoal trabalha inversamente proporcional. É uma estrutura financeira do nosso mercado. Por vezes, a gente vai ver o mercado brasileiro descolado do mundo, que às vezes a gente vai ver o mundo inteiro para cima, a gente vai ver aqui bolsa para cima e dólar para baixo. Tá? Às vezes a gente vai ver os dois para o mesmo lado, igual aconteceu ontem, mas na maioria das vezes essa relação vai ser inversamente proporcional. Tá? Josemir, ficarei na torcida para você vir para a escola, vai agregar muito, temos à disposição também sua visão operacional. Vamos que vamos, gente. Grande Ricardo, meta batida, agora é acompanhar os estudos e aprimorar ainda mais o conhecimento. Tamo junto, tamo junto. Você faria uma compra aí agora? Como seria? Não faria. Por que não daria mais a compra? Porque ele enfraqueceu o seu movimento direcional. E aí nós temos várias visões que nós podemos colocar. Qual que é a ideia, gente? A compra teria força se ele não tivesse feito esse topo mais baixo. Então, por exemplo, a minha leitura seria perna 1, vou até mudar de cor e abrir a amplitude para a gente fazer um fibo daqui a pouco. Tá? Então, ó, pernada 1, pernada 2, pernada 3. Quando eu tenho essa pernada não rompendo o topo anterior, ela é mais baixo, isso mostra um potencial enfraquecimento do mercado no curto prazo. Então, ele pode continuar uma tendência de alta? Pode, por conta da figura gráfica, né? Então, nós temos essa figura gráfica que mostra o mercado diminuindo a sua amplitude de movimentação e talvez fazendo uma movimentação para cima. Então, isso pode trazer um padrão de continuidade. Perfeito. Só que eu não sei quando que essa continuidade vai acontecer e eu tenho um outro porém. Primeiro, eu tenho esse topo aqui como resistência e depois eu tenho esse topo aqui como resistência. Então, essa é uma operação que o
o mercado pode continuar ou fazer uma movimentação contrária, ele pode inverter a sua tendência aqui, ó, e perder fundo, e talvez voltar lá no 14, lá no fechamento anterior, tá? Então, na minha cabeça, a operação compradora até aqui era interessante, tá? Vou mudar a cor. A operação compradora até aqui era interessante e a operação vendedora a partir daqui também era interessante. Aqui no meio do caminho, eu não tenho nada me dizendo se ele tem esse potencial de subida ou se ele tem esse potencial de descida. Para mim aqui é 50%. Enquanto que aqui, para mim era 80-20 e aqui era 60-40. Aqui é 50-50. Tá? Então, eu não sei se ele tem força para fazer esse movimento e romper o topo. Tá vendo? Ó, antes dele fazer isso, nós já falamos que ele poderia agarrar no topo. Ó. Então, eu não sei se ele tem essa força para ir para cima. Então, eu não me sinto confortável em comprar nessa região. Aonde que eu compro e aonde que eu vendo? Aonde o mercado, no primeiro momento, tem uma perspectiva de andar os 5 pontos e depois abrir bastante a sua amplitude. Tá? Ele tem perspectiva de abrir bastante amplitude para cima? Tem, mas esse topo mais baixo que esse está me encafufando aqui e me deixa bem desconfortável. Tá bom? Que vamos. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. De volta. Aí, voltando aqui ao assunto, quando o mercado faz esse tipo de movimentação, está indeciso, eu já não tenho operacional mais para fazer. Então, eu pego o quê? Um mercado fácil, as oportunidades que ele nos traz. E aí o tempo vai passando, eu gosto muito de fazer o financeiro nesse cenário de abertura. Então, até às 11, normalmente eu já fiz a minha meta. Por quê? Porque é onde o mercado está mais claro, está mais fácil. Depois ele quebra a característica. Tá bom? Mais perguntas? Calma aqui que eu vou achar onde é que está a live. Acho que não tem mais perguntas, não, né? O pessoal tá tímido. E aí, gente, ao mercado lá fora, o euro ganhando topo. Gente, se o euro ganha topo, aqui também pode forçar uma movimentação para cima. Uma coisa que a gente tem que atentar também é não ficar procurando coisas ou operacionais aonde não tem. Por quê? Porque isso atrapalha demais o nosso desenvolvimento financeiro. Porque, por vezes, a gente vai ter tanta convicção, só que a gente não tem estruturado onde é que pode ser o stop, e isso atrapalha demais. Então, por exemplo, se eu faço uma compra aqui no topo, aonde que é o primeiro alvo? O topo anterior. Aonde que é o stop? O fundo. Olha o payoff negativo para mim, ó. Então, perde-se esse tanto, ganha-se esse tantinho. Então, para mim, fica um pouco desconfortável de trabalhar esse cenário ou essa expectativa. E aí a gente tem que ter paciência com esse mercado, porque, por vezes, ele entra numa região de conforto operacional e vai trabalhando nesse conforto. Vindo aqui no TPO, ó, é onde a gente está trabalhando. Olha a dificuldade que ele está de ganhar a value area high, olha a dificuldade que ele está de chegar num point of control e numa acumulação do dia anterior. Então, por isso que nessa região do 51, também eu ia fazer uma venda mais forte, né? Porque aqui nós temos uma contextualização bem interessante, ó, de possível resistência. Então, sempre uma coisa está ligada à outra. Eu não tinha nem visto isso aqui antes, né, gente? Eu já tinha o ponto marcado lá com antecedência. Grande Gerson, vamos que vamos, querido. E aí, outra coisa, quando o mercado está fazendo movimentações pequenininhas,
como é que eu mensuro quando ou como o mercado está movimentando? Nós podemos fazer de várias maneiras, né? Nós podemos usar o próprio candlestick, é uma sacada interessante, para a gente entender o tamanho das suas movimentações. Então, se eu pego o candle de 1 minuto, ele está andando aqui, ó, 2, 3 pontos, ó, quer dizer que esse é um padrão de movimentação de curto prazo. Se esse mercado acelera, a gente vai ver um candle maior, grandão, tá vendo? Ó, 7, 8 pontos. Quando eu estou vendo o candlestick pequeno assim, quer dizer que qualquer operação que eu fizer dentro desse candlestick aqui, eu só estou trabalhando uma frequência de 2, 3 pontos. Então, se eu precisar ou quiser fazer uma operação um pouquinho mais estendida, eu tenho que torcer para entrar um fluxo pontual que vai tirar o candle ou vai tirar o mercado, na verdade, dessa movimentação de curto prazo curtinha. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Já era para ter encerrado, né, Hector? Eu vou fazer só o indicador econômico com vocês e a gente encerra, beleza? Então, 10h30 tem notícia do seguro-desemprego nos Estados Unidos e o mercado está aguardando. Com toda certeza, ele pode realmente esperar até chegar lá. Qual é essa sua média móvel azul claro? Essa aqui, ó, não é média móvel, aqui é a VWAP do dia, tá? Que a partir de um certo horário eu gosto bastante. Então, a referência é mais o dia anterior para eu entender nos dias anteriores, né, aonde o mercado trabalhou a sua média operacional. Tá? É a VWAP, não é média móvel, tá? Então, aqui eu tenho essa linha aqui, azul claro, ela é a VWAP. Essa linha aqui é o ajuste. Eu falei com vocês que eu não gosto do ajuste, né? Ó, movimentação de 2 pontos só. Essas linhas amarelas e brancas são os nossos pontos do profile. Essa linha rosa aqui, ó, ela é o fechamento anterior. E a alaranjada, são as prévias da Petax, tá? São as prévias da Petax. Vocês vão perceber, antes de indicadores, o que acontece quando sai indicador econômico? O mercado ele movimenta igual um maluco, né? Vocês vão perceber, antes dos indicadores econômicos, certas movimentações do mercado, mas na prática, gente, isso acontece por um motivo. O mercado como um todo cala a sua liquidez, ele se protege desse tipo de movimentação. Então, ele sabe, eu, como um grande participante, sei que se o número sair, pode trazer uma perspectiva diferente. E aí, o que eu vou fazer? Eu não vou dar liquidez para o mercado. Então, vocês vão ver o book de ofertas sendo calado. Faltam aqui, ó, 7 minutos e meio, né, para o número, para o indicador econômico. Se eu travar aqui o mercado, vocês vão ver, eu estou vendo, ó, um nível de preço aqui. Repare, ó, um nível de preço, outro nível de preço, outro nível de preço e outro nível de preço. Então, eu tenho 4 níveis de preço sendo vistos aqui. Quer dizer que a liquidez padrão está me trazendo isso, uma média de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, uma média de 40 contratos em cada nível de preço, né? Vocês vão ver que quanto mais próximo do indicador econômico, esse número vai diminuindo. Esse número diminui e fica muito raso, a ponto de que uma agressão de 30 contratos faz com que o mercado movimente vários níveis de preço. Então, essa movimentação grande que vocês veem no mercado não é por conta da demanda pontual por conta do número. É por conta de que os caras realmente causam essa escassez de liquidez e uma demanda mínima já faz essas grandes movimentações. Tá? Um pouquinho de paciência, porque aqui não tem leitura, tá vendo? Ó, pontual. Eu vejo grandes participantes trabalhando aqui, pontuando, né? É a Orma com seus 25, 25, 25, 25. Se eu não me engano, a Orma, no dia, ela é a maior compradora, com mais de 1.000 contratos, seguido pela Terra e pelo Bradesco, e o maior vendedor do dia é a Morgan Stanley, junto com o BTG e Modal. Então, a média da Orma está lá no 5.240. Aqui é muito próximo da média dela. Se o mercado vai lá, eu acredito que ela pode vender.
Então, a gente tem duas necessidades. Olha só que interessante para a gente contextualizar o metajogo. Então, eu estou vendo a Orma como o maior comprador do dia. Então, ela comprou 1.125 contratos, não é isso? Se ela é o maior comprador do dia, nós temos dois poréns. Ou ela coloca esses lotes para vender, e ela jogar o médio para trás, ela proteger a sua operação, ou ela coloca esses lotes aqui para forçar o seguinte. Vocês lembram que eu falei com vocês lá atrás que o comprador põe o contrato grande aqui e ele força o front running? Ela pode forçar o front running aí também numa possível movimentação baixista. Então, qual que é a ideia? Ela pode colocar esses lotes grandes demais aqui, ó, nessa região. O participante enxerga que aqui tem uma escória vendedora e fala assim, o vendedor está lá. Se o vendedor está lá, eu não preciso comprar dele lá em cima, eu posso comprar mais barato. O comprador, ele sempre quer comprar mais barato e o vendedor, ele sempre quer vender mais caro, tá? Então, o vendedor quer vender mais caro, o comprador quer comprar mais barato. Dentro dessa leitura, dessa interação de mercado, se ele sabe que o vendedor está lá, ele pode pensar assim, eu não preciso de comprar lá, eu vou comprar mais barato mesmo. Então, ele para de comprar. Dentro dessa demanda, quem quer vender fala, a Orama colocou lá um bloco tão grande de venda que se eu colocar minha venda atrás dela, eu não consigo vender, mas eu tenho urgência. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vender mais barato que ela. Então, ela começa a forçar com que outros participantes façam em cima dela o front running, o correr na frente. Então, esses outros participantes, por si só, jogam o mercado para baixo e aí fica nessa situação confortável. Então, a Orama, ao invés dela querer vender, ela pode colocar esse lote grande aqui para comprar mais barato. Então, ela coloca esse lote grande, escora, estrutura o mercado, não deixa ela subir para ela acabar de comprar os lotes que precisa. Então, a Orama já está com 1.200, daqui a pouco ela vai para 1.400, 1.500, 1.800, 2.000, 3.000. Ela completa a mão que ela quer aqui embaixo, ela vai e tira o lote lá de cima e o mercado sobe sem ela precisar de movimentar o mercado no peito. Porque ela fica com o médio dela aqui embaixo, ao invés de ficar com o médio dela aqui em cima. Então, isso faz parte também do metajogo e isso pode acontecer, tá? O Renato, a pessoa física consegue mover, então, o mercado? Quando a gente tem escassez de liquidez, sim. Só que a movimentação do mercado ela ganha uma amplitude maior, para a pessoa física fica perigoso e caro para ela operar, porque 10 pontos vira nada, né? Então, tem uma coisa que chama book de profundidade. Então, repare o seguinte, ó. É esse book aqui, ó. Esse book é muito utilizado pelos institucionais. Como é que o institucional utiliza ele? Se chega uma necessidade, eu sou broker, tá? Eu negocio para outras pessoas dentro da corretora. E aí chega alguém e fala assim, olha, Anthony, eu preciso que você compre para mim 1.000 contratos. Se você comprar mercado, até onde você vai levar o mercado? Então, na minha cabeça, eu já olho aqui, ó, 1.000 contratos sem fazer conta, eu já vou levar o mercado aqui, ó, para o 5244,5. Então, ó, fulano de tal, 5244,5. Aí ele vai falar comigo, então executa. Então, repare que o mercado está trabalhando entre o 35,5 e 36,5. Se eu negociar 1.000 contratos na compra, é óbvio, né, gente? Isso aqui é um número bruto. Isso aqui pode mudar, porque pode ter iceberg, etc. Eu vou levar esse mercado aqui 8 pontos para cima, que equivale a 16 ticks, com 1.000 contratos. 100 contratos, move só 3 ticks, tá vendo? 1,5 ponto. Vocês vão ver que quando vai chegar próximo do número, isso aqui vai mudar. Vocês vão ver que 1.000 contratos vai movimentar o mercado, ao invés de 16 ticks, 8 pontos, vai movimentar o mercado 50 pontos. Tá? Tô sendo bem grosseiro, né? Mas a gente vai ver essa escassez de liquidez aqui, esses níveis de preço vão começar a diminuir, ó. 29 minutos. Vamos ver aqui o fluxo, tá? E lembrando que o dólar já não tem essa perspectiva operacional. Vocês estão vendo? Que eu falei com vocês que não tinha compra, eu me sentiria desconfortável, porque eu tinha um grande percentual de movimentação lá embaixo, grande percentual de movimentação aqui em cima, e aqui realmente é 50%, é uma aposta, e eu não gosto de fazer apostas.
tá? Então, os economistas acham que o day trade é 100% aposta. Na prática, não é, tá, gente? Ó, não calaram o book por si só, mas estão começando a diminuir a liquidez, gente. Olha que interessante, ó. Olha que interessante, ó. Antes eu via vários níveis de preço. 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repare que antes nós tínhamos 40 contratos, hoje nós só temos 15, ó. 15, 15, 15, 20. Então tá tendo a escassez de liquidez para sair o número. Sai o número ao tamanhozinho das agressões, ó. 60, 55, 65 contratos, tira o mercado do 35, leva ele lá para 43, ó. Então repare, ó, o mercado ele se movimenta com uma agressão muito pequena. Ó, 5 contratos movimentou, 5 contratos movimentou, 5 contratos movimentou, 5 contratos movimentou. Então o mercado ele fez uma movimentação até chegar aqui, praticamente não negociando nada. Quando chegou aqui nessa região do 44, começou a ter negócio. Repare que as bolinhas começaram a aumentar aqui. Então aqui, ó, começou a aparecer o quê? Liquidez, que é a Orama. A Orama não calou sua liquidez, né? A Orama continuou com aquela mão, de certa forma, lá e está comprando aí mais no topo. Então o mercado ele dá uma estilingada, olha só. Olha a estilingada do mercado, ó, por conta do indicador econômico. Vocês acham que dá para ver o indicador econômico que saiu, tá, gente? E ainda operar? Não dá. Tem que usar gatilhos, tá? Então, o que aconteceu aqui com o indicador econômico? Às 10h30, pedidos iniciais de seguro-desemprego veio abaixo do esperado, tá? Se o pedido inicial de seguro-desemprego veio abaixo do esperado, isso está trazendo uma característica ou expectativa ainda positiva lá no câmbio. E tem uma situação aqui que pode ser invertida. Então, dentro de uma necessidade pontual, nós temos uma ferramenta que nós entendemos quando é a reunião, próxima reunião do FED, que é daqui a 20 dias, e qual que é a perspectiva de aumento de juros lá. Então, existe uma perspectiva de 70% de aumento de 0,25 base point. Então, esses números que vão saindo podem mudar essa expectativa e acelerar o processo. Esse número que saiu aí do pedido de seguro-desemprego, ele está forçando ou fazendo com que o mercado externo ainda ganhe uma força compradora, tá vendo? Ó? Ainda ganha uma força compradora e a gente está vendo esse movimento em conjunto no mundo inteiro. Então ele faz esse movimento. Vocês lembram que eu falei com vocês que num primeiro momento 51 era importante e no segundo momento poderia ficar perigoso? Aqui, ó, se vendeu no 51, já tem que colocar no bolso, tem que se proteger, porque ainda estamos dentro desse cenário de número. Então agora o mercado vai consolidar aquele número que saiu e trazer uma informação diferenciada. Então, olha aqui, ó, vamos lá no profile de novo. Ó, então, no primeiro momento, ele parou aqui. No segundo momento, nós temos uma barriga lá. Profile é maravilhoso, gente. Para mim, essa é a melhor ferramenta do mundo. Tá? Então, aqui, ó, eu sei que tivemos compradores e vendedores lá no dia 23, se eu não me engano, de fevereiro, antes do carnaval. E o mercado voltando nessa região, esses participantes que outrora se posicionaram aqui podem voltar a se posicionar. Apesar de ainda ter perspectiva desse mercado fazer mais movimentações para cima, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente passar aqui, para a gente encerrar, né? Então, tá vendo? Nós sabemos o potencial de parada. Tá? Então, o mercado chega lá, tenta romper, volta nessa região. Agora, essa região de topo aqui, ó, que foi o estouro da boiada, vira suporte, tá, gente? Vira suporte aqui, ó. E aí, o próximo ponto, 60, 69. Lembrando que a mínima foi aqui embaixo, no 13. Quer ver, ó? Quanto que esse mercado pode andar para cima? Ele pode ir lá no 85, tá, gente? Ele pode ir no 85, o 300 está longe demais. Deixa eu ver se é mais ou menos isso aqui. Ele fez no curto prazo. Deixa eu aumentar aqui.
O curto prazo está lá no 312, tá? Mas isso é lá no dia 10 de fevereiro. Tá? Eu acho que o 85 ali, 79, o mais plausível e mais difícil de passar. Então, se vocês têm uma estrutura financeira, uma mão e um vislumbre operacional, ele pode ganhar esse direcional, enforcar e puxar até o 85 e depois não ter tanta força assim para andar mais. Não esquecendo que o índice agora virou, viu, gente? Abriu o Ibov está trabalhando no positivo lá, só a Petrobras caindo por causa das possíveis intervenções, o pessoal está vendo com os maus olhos. Isso dificulta a movimentação para cima aqui. Então já muda o cenário. Se o índice tivesse perdido mais fundos e etc., esse dólar teria mais força para subir. Com o índice positivando, esse dólar aqui faz um movimento altista, mas talvez não consiga fazer um movimento altista tão forte assim, de 1% de alta. Então, ele já começa a diminuir suas expectativas. Então, 60 se torna mais forte, o 69 também se torna mais forte, e talvez ele não chegue lá no 85. E ele faça um range ou uma amplitude menor aqui no dia de hoje, tá? Bom, mais perguntas, deixa eu ver. 106 mil seria uma região boa para venda no índice? Deixa eu só ver no índice aqui. Eu não sou analista, tá, gente? Mas, ó, virou uma resistência, né? Então, ele pega o índice, volta aqui onde outrora era suporte, ele pode abrir o leque lá para os 107 mil. Deixa eu medir aqui a movimentação. 107 mil, 1.600 pontos. Quantos pontos o índice tem feito nos últimos pregões? Dá para ele ir lá no 107 mil, tá? Então, cuidado aqui, ó, que aqui serve de resistência, depois ele pode ir lá. Lembrando que não é call, não é nada disso, só para vocês entenderem a estrutura do mercado aqui em cima do TPO, da nossa leitura. A que ponto o Petro influencia no preço do dólar? Muito pouco, tá? Nós temos Petrobras participando da necessidade pontual no dólar. Então, ela oferta e vende um produto lá fora. Logo, ela precisa se estruturar, se redear, se proteger aqui. Então, em movimentações pontuais, interessante. Agora, na cotação cheia do câmbio e etc., muito pouco. Tá? Eu digo assim, por exemplo, a Petrobras faz com que o câmbio mude de patamar? Eu não acredito. Tá? Eu não acredito. Pois é, Natal, 51, profile demais. Grande Ricardo, 60 é melhor, mais seguro, né? É isso aí. Pessoal, quero agradecer demais, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Quero agradecer o Rafa Reis, o Cohen, todo mundo que faz parte aí dessa maravilhosa equipe e escola, aos professores que estão tendo a oportunidade também de ensinar um pouquinho para a galera aqui, aos alunos. Simplesmente maravilhoso estar com vocês. Fica o convite, né, para vocês estarem conosco também nos nossos ambientes. É sempre um prazer enorme da gente fazer esse intercâmbio, né? E fazer a coisa acontecer é muito prazeroso para todos nós. Tá? Espero estar aqui com vocês mais vezes, né? Quem sabe de forma efetiva, e espero que vocês tenham gostado. Obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. Tá? Renato, Mari, grande mestre Rostil, Cadão aí, ó. O Ricardo, virou Cadão, né? Ricardo Godoy, ao Natal, né? O Israel, todo mundo que interagiu com o Josemir, né? Paulo, todo mundo que Denis, Fábio, todo mundo que interagiu conosco, o Nilzo, né? O Felipe, né? Obrigado mesmo. O Taios, né? Vamos que vamos e contem comigo aí para o que der e vier. Tá bom, gente? Nós somos companheiros de trabalho e eu quero estar aqui daqui a vários anos e ver vocês aqui também daqui a vários anos, né? Então, nós estamos no mesmo barco, todos nós, tá bom? São 6 meses bebendo água limpa lá no Educacional, né? Vamos que vamos, gente. Então, brigadão, nos vemos em breve. Tchauzinho, pessoal, até mais.